Então eu convido você, onde você está, feche teus olhos, em casa me acompanhe também, feche teus olhos. Vamos invocar mais uma vez a presença do Senhor, de uma maneira específica agora sobre esta mensagem. Em nome de Jesus, me acompanhe. Santo Deus, querido Pai, querido Senhor e Criador do Universo, nós estamos aqui em Tua casa para ouvir a Tua voz. Ó Deus, nós suplicamos que o Senhor se manifeste entre nós, que o Seu Santo e Bom Espírito seja derramado sobre cada um de nós aqui, sobre cada família representada, sobre cada um que está nos assistindo também, Senhor. Nós sabemos que nós não somos merecedores, sabemos que somos fracos e falhos, porém também sabemos que o Senhor nos ama tanto, tanto, que faz questão de estar aqui entre nós. Então, Senhor, sejas honrado aqui em Tua casa, pois essa casa pertence a Ti e o Senhor é o personagem principal desta adoração. A Ti dedicamos este culto, a Ti dedicamos esta apresentação que será explanada e suplicamos que o Seu Santo e Bom Espírito toque nossos corações com as verdades que nós iremos analisar. Em nome de Jesus, suplicamos e agradecemos. Amém. Irmãos, antes de começarmos a mensagem, eu gostaria muito de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Me acompanhe na leitura, Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas coisas nós precisamos deixar que paradigmas sejam quebrados, para que possamos apreciar na sua devida beleza, no seu devido significado. Uma delas é a educação financeira nas igrejas. Em 2020, 2021, precisamente, um pouco depois do auge da pandemia, eu comecei um trabalho na internet, através de um canal no YouTube chamado Dinheiro Gospel. Quando eu comecei esse trabalho de Dinheiro Gospel, as pessoas, ué, mas como assim, Dinheiro Gospel? Esse negócio é estranho, né? Como é que eu vou falar? Você vai falar daquela teologia da prosperidade, que a gente tem que dar o dinheiro para Deus fazer a gente enriquecer, abençoar, e aí a gente é obrigado a ser rico, se não for rico é porque está em pecado. Não é nada disso. Porém, nós precisamos entender o que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, onde o Senhor diz que é Ele quem nos dá forças para que possamos adquirir riquezas. E um outro texto que está em 1 Timóteo, capítulo 6, onde Paulo fala o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós precisamos dedicar, honrar as coisas na ordem certa, colocar as coisas no seu devido lugar. Existem 3 personagens nesta história de educação financeira para cristãos. Esses 3 personagens são Deus, nós e o dinheiro. E esses 3 personagens, eles precisam ocupar a sua posição correta. Quando Jesus fala em Mateus 6, que não podemos servir a 2 senhores, não podemos amar a Deus e as riquezas, ou iremos adorar um e desprezar o outro, a gente precisa entender profundamente o que isso quer dizer. Jesus estava explicando que a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar e que o dinheiro deve ficar lá atrás, lá em último. E no meio do caminho nós nos encontramos. Então a ordem correta das coisas é Deus, nós e o dinheiro. Por quê? Esse desprezar aí que Jesus está falando em Mateus 6, no grego, significa aquele verbo que você utilizava para o empregado, aquele que você faz de empregado. Então, se você se dedicar ao dinheiro, você estará fazendo de Deus um subalterno, um vassalo, um empregado seu. Olha a profundidade desse texto. Então, quando nós colocamos as coisas na sua ordem correta, nós adoramos a Deus
e temos o dinheiro como nosso empregado. O dinheiro trabalha para nós e nós trabalhamos para Deus. A minha pós-graduação foi em educação financeira. E agora em dezembro, nós estaremos fazendo o lançamento do meu livro, A Bíblia Não Romantiza a Pobreza. E esse livro, A Bíblia Não Romantiza a Pobreza, é um livro cheio de textos bíblicos mostrando e quebrando paradigmas, mostrando aos cristãos a importância do dinheiro no seu devido lugar. Afinal de contas, o dinheiro é uma realidade presente na vida de cada um de nós. Então, ou nós aprendemos a lidar corretamente com ele, ou nós viraremos escravos do dinheiro. Por isso, esse tema é tão importante e é tão necessário e pertinente para que as famílias possam prestar bastante atenção e, de fato, enriquecer-se, evoluírem, crescerem espiritualmente nessa questão das finanças. Então, vamos começar aqui o tema das finanças para a família cristã. Esse primeiro slide aqui mostra um casal. E que casal seria esse? É um casal famoso, hein? O que vocês acham? Adão e Eva, né? É fácil da gente identificar, né? Bom, esse casal, que é o casal mais famoso do mundo aí, todo mundo reconhece, é uma ilustração apenas, mas serve para nos mostrar o seguinte. Quando a gente lê, eu gostaria que você me acompanhasse. Você que também está em casa, abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, Gênesis 1, 28. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo também. E o versículo é o versículo 28. Diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que esteja pela terra. Aqui nós precisamos entender aquilo que nós lemos lá em Romanos 12:2, renovação da nossa mente. Gravem esse texto, renovar, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos ouvem falar apenas que a Adão foi dado o domínio. Porém, aqui em Gênesis 1, 28, nós vemos que o domínio foi dado ao casal. Afinal de contas, Deus falou para que eles se multiplicassem, fossem fecundos e dominai e sujeitai todas as criaturas da terra. O domínio da terra estava sob a tutela do casal. E aqui eu pergunto uma coisa para vocês. Conseguem ver esse casal aqui na tela? E eu coloquei 2 sinais logo abaixo aí. O sinal de igual e o sinal de quê? Diferente. É um casal bonito, né? Tanto a mulher como o homem, né? É um casal muito bonito. Porém, esse casal não existe. Foi criado através de inteligência artificial. Eu ditei os parâmetros para a inteligência artificial e ela criou para mim a mulher e o homem ali nos moldes que eu disse que eu queria. A cor da pele, o tom do cabelo, a cor dos olhos, tudo isso. E aí ele criou. E aí parece de verdade, né, uma pessoa. Não parece uma pessoa? Não está perfeita a foto? Posso colocar lá no Instagram e arrumar um monte de seguidores aí rapidinho. Hoje em dia as fake news estão tomando conta, né? Então gostaria de analisar com você o seguinte: a mulher, ela é igual ou é diferente do homem? A mulher é igual ou é diferente do homem? Pergunta lançada para vocês. E aí, o que vocês acham? A mulher é igual ou a mulher é diferente do homem? Diferente? Mas hoje nós não vivemos uma onda aí, movimentos fortes, bradando que a mulher é igual ao homem, e não tem diferença da mulher para o homem. Não ouvimos isso aí constantemente? E aí, como é que fica? A mulher é igual ou a mulher é diferente? Que caos, né? Olha, hoje eu vou trazer alguns conceitos para vocês aqui um pouquinho. Não sei se posso trazer ou não, mas eu acho que vou trazer sim. Se vocês me derem essa liberdade, vou perguntar algumas coisas desse nível para vocês. A mulher, ela não é igual ao homem. A mulher, ela é diferente sim.
Mas, Alexandre, você não acabou de falar e leu em Gênesis 1:28 que o domínio da terra foi dado ao casal? Sim, foi dado ao casal. Queridos, compreendam uma coisa. Quando você casa para fazer o outro feliz ou para ser feliz? Ou nenhum dos dois? Você casa para ser feliz? Você casa para fazer o outro feliz? Ou nenhum dos dois? E aí, difícil, hein? Vou trazer umas perguntas assim, sabe, meio incômodas. Mas olha só, a verdade é que nenhum dos dois. Você não casou para ser feliz. E não casou para fazer o outro feliz. Você precisa aprender a ser feliz por você mesmo. Você precisa se amar. Você precisa, primeiramente, amar a si mesmo. Para que então você possa amar o próximo, amar a outra pessoa. Afinal de contas, ame o próximo como a si mesmo. Está na Bíblia, Jesus falou. A mulher, ela é diferente assim. O homem, ele tem características e mulher distintas, e mulher outras características distintas também. Os dois se complementam em todos os sentidos. E aqui nós podemos analisar essas três palavras. A primeira delas é dependente. Falando do casal, o casal pode ser dependente, independente ou interdependente. A mulher deve ser dependente do marido? O marido deve ser dependente da mulher? A mulher tem que ser independente. A mulher precisa lutar pela sua independência. A mulher precisa ser independente? A mulher precisa ser dependente? O marido precisa ser independente? Ou o marido precisa ser dependente? Ou a terceira opção, interdependente. Vocês sabem o que é dependente. Agora, o independente, provavelmente também. Mas eu não sei se todos estão a par do significado dessa última palavra, interdependente. Essa é a palavra que norteia o relacionamento do casal cristão. O casal cristão precisa ser interdependente. Interdependência é uma relação de dependência um do outro. Mas não no sentido de depender, de precisar, mas no sentido de parceria, de querer estar, de querer somar, de querer contribuir, de querer crescer junto. Esse é o significado de interdependente para o casal cristão. O homem e a mulher precisam ser interdependentes, dependerem um do outro, no sentido de colaborarem mutuamente, proativamente, um com o outro. Esse é o significado para o casal cristão. Não tem esse negócio de independente, de dependente. Sabe que eu estava analisando uma pesquisa no site do Missão Mulher, e eu achei muito interessante. Eles trouxeram um dado que me chocou. 95% das mulheres que sofrem violência física pelos seus companheiros, elas são dependentes financeiramente deles. Elas se sujeitam a apanhar, se sujeitam a sofrer uma violência física, porque elas são totalmente dependentes financeiramente. Elas não se qualificaram, elas não procuraram empreender, elas não procuraram aprender a lidar com o dinheiro, ficaram apenas dependentes. Uma relação de dependência é uma relação não saudável. Por isso a relação do casal cristão deve ser uma relação de interdependência. Continuando aqui, eu gostaria de falar sobre essa interdependência no sonho sem planejamento como um devaneio. Isso está lá na Bíblia, Jesus falou também em Lucas 14:28, quando ele falou, qual de vocês que, quando quer construir uma torre, não se assenta primeiro para ver se tem meios para concretizar essa obra, para concluir a obra, porque senão, quando começar a
construir e não tiver meios para terminar, vai ser motivo de risada, motivo de chacota, motivo de deboche. E uma das melhores maneiras do casal cristão praticar a interdependência é essa aqui: sonhar junto. Sonhar e planejar. Quando você sonha e planeja independente do seu cônjuge, as coisas não tendem a dar certo. Quando você sonha e planeja de maneira interdependente com o seu cônjuge ali, tem muito mais chance de funcionar. Agora, sonhar sem planejar é apenas um devaneio. Você fica querendo sonhar, você não coloca data, você não traz para a sua realidade. Meu sonho é viajar, de repente, para um país lá na Europa. Ok, que país você quer viajar? Ah, o país é esse aqui, X. Como é a cultura lá? Qual é o idioma falado lá? Qual é a moeda que circula lá? Quais são os pontos de interesse lá? Quanto é para você ficar hospedado? Você vai ficar hospedado num hotel, numa pousada, num albergue? Você tem conhecidos lá? Leia notícias daquele país, daquele local, comece a se inteirar daquilo, torna aquilo real para você. Quanto custa a passagem de avião para você ir e voltar? Qual é a melhor época? Qual é verão, primavera, outono? Qual é a melhor época para ir fazer passeio turístico lá? Como é que está o clima nessa época? Então, procure entender, procure trazer a realidade, comece a planejar. Ah, eu quero fazer uma faculdade. Ok, que faculdade você quer? Ah, eu quero a faculdade X. Ok, conhece algum profissional dessa área? Converse com um profissional, veja como é o dia a dia desse profissional, vê se de repente é isso que você realmente quer. Traga para a sua realidade, planeje, torne tangível, torne real para você. Só que às vezes as pessoas não conseguem nem se concentrar no próprio culto, porque estão totalmente endividadas. E a dívida acaba tirando o sono e tirando a concentração da pessoa. Eu não sei vocês, mas eu já passei muito por isso, de colocar a cabeça no travesseiro e começar, ao invés de começar a contar carneirinhos, começar a contar boletinhos, né? Ih, rapaz, tem um boleto de não sei o que para vencer. Ih, tem um boleto de não sei mais o que. Ih, tem um cartão de crédito. Ih, não sei o que. E você de casa já passou por isso? Já conhece alguém que já passou por isso também? Quando for deitar, a pessoa, meu Deus, aquela situação assim, assim. Olha, teve momentos na minha vida onde eu ia para o meu devocional pela manhã e, vamos supor, eu gastava ali 30 minutos. 25, pelo menos, era chorando em relação a dívidas para Deus. Ah, Senhor, que situação, assim, assim, dessa forma, meu Deus, me ajuda que não sei o quê. Ai, Senhor, assim, não sei o quê. Às vezes, até no sábado, no culto, na igreja, o pregador aqui, pregando, trazendo uma mensagem de Deus, e minha mente divagando, viajando para vários boletos, para várias contas, para várias tentativas de ganhar dinheiro, uma série de coisas. E aí eu me dei conta da quantidade enorme de irmãos que passava também por isso. E aí eu me dei conta de que Ellen White escreveu bastante sobre isso. E aí eu percebi, meu Deus, não é um problema que apenas eu estou enfrentando. Muitos dos meus irmãos também enfrentam esse problema. Então eu comecei a entender que a interdependência no casal, ela é necessária. E quando você começa a colocar as coisas no papel, as coisas começam a funcionar, começam a tornar real para você. Não adianta apenas trazer fórmulas matemáticas aqui. Eu vou até mostrar algo aqui de contas, mas não é o ponto principal. Você precisa mudar o seu modelo mental de dinheiro. Tem muita gente, eu estava numa palestra, por exemplo, onde uma irmã questionou e falou que o dinheiro é a raiz de todo mal. Eu falei, não, irmã, não é por aí. Aí nós lemos na Bíblia e pudemos entender o contexto daquela declaração e que não diz que o dinheiro é raiz, mas que o amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todos os males. Olha como as pessoas precisam mudar o modelo mental de dinheiro. Olha como a coisa precisa ficar diferente. E aqui eu trouxe 4 palavrinhas, 4 verbos, olha só que interessante. Planejar, poupar, investir e, eu até destaquei ali, desfrutar. Porque muitas pessoas pensam que é apenas acumular e começam a se tornar acumuladores de dinheiro, colecionadores de dinheiro, e esquecem de desfrutar também.
Claro, o propósito do dinheiro na mão do cristão, ele é diferente. Nós precisamos investir o nosso dinheiro na proclamação do reino da glória, porque, afinal de contas, o nosso maior objetivo não é essa terra aqui, é o mundo por vir. Nós não olhamos para aquilo que nós vemos, olhamos para o que não vemos, porque o que nós vemos é passageiro, acaba. Tudo que nós estamos olhando aqui vai acabar, mas o que nós não vemos é eterno, como Paulo falou. Nosso foco está na vida eterna. Porém, nós precisamos usar a ferramenta que Deus nos deu, porque nós somos mordomos, e precisamos administrar os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Somos plenamente responsáveis. Não podemos jamais nos eximir de administrar corretamente os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Precisamos dar conta disso. E como fazer isso? Aprendendo a lidar com o dinheiro. Primeira coisa é entender que o dinheiro é apenas uma ferramenta. O dinheiro não é nem bom e nem mal, é uma ferramenta. Dinheiro é ferramenta. Se eu utilizar uma ferramenta para construir algo, eu posso fazer muito bem. Mas se eu usar uma ferramenta para atingir alguém, para ferir alguém, eu posso fazer muito bem. A questão não está na ferramenta, mas quem está manuseando. Então você está apto a lidar com esta ferramenta? Eu não sei se alguém aqui na igreja tem algum tipo de trabalho artesanal, por exemplo, um carpinteiro, um construtor civil, um pintor. Provavelmente tem. Um pedreiro utiliza ali as ferramentas, né, enxada, pá, para fazer a obra ali, a colher de pedreiro, desempenadeira. Um eletricista tem a chave de fenda, tem o alicate ali, de bico, cada profissão tem a sua ferramenta. E nós precisamos olhar, como cristãos, o dinheiro como uma ferramenta. Apenas isso. Isso vai começar a mudar muito a sua mente, quando você começar a falar de dinheiro. Então, desfrutar também é necessário. Agora eu vou mostrar para vocês duas maneiras de ser feliz. Olha que interessante. A primeira maneira, sem dinheiro, sem problemas. E a segunda maneira, como é que é? Com dinheiro, sem problemas. Peraí, eu cometi algum erro aqui? Escrevi alguma coisa errada aqui nesse slide? Quem é bom de português aí sabe, né? Esse 100 e 100 ali é uma palavra que é o quê? Homófonos? Homógrafos? Como é que é? Homófonos, né? Homógrafos é quando é a mesma grafia. Por exemplo, manga de camisa e manga de fruta. Mesmo som, mesma escrita, porém significados diferentes. Mas um homófono, ele tem o som igual, homo, né, igual, o fono. A gente ouve o som. Sem, mas sem dinheiro, sem problemas. Esse sem dinheiro, sem problemas, os sem problemas ali não é com S, é com C de 100. E o C de 100 significa o quê? 100 significa o quê? C com C de 100? Esse 100 significa o quê? 100 significa 100. Isso, André, isso aí, muito bom, obrigado. 100, André fez assim, 100, né? Exatamente. 100, quantidade. Sem dinheiro e sem problemas. Vamos colocar assim 99 para ficar mais fácil? Sem dinheiro e 99 problemas. Ficou mais fácil agora, não ficou? Agora, com dinheiro, e a frase de baixo é igual. Que nós substituímos os 100 por quê? Substituímos o 100 com C. Pelo quê mesmo? Acabamos de substituir aqui. Você não lembra, não? Substituímos os 100 por 99. Obrigado. Mais uma vez, André. Então, sem dinheiro, 99 problemas. Com dinheiro, 99 problemas. Você tem essas duas maneiras de ser feliz. Você pode ser feliz sem dinheiro e com 99 problemas. Pode ser feliz. E você pode ser feliz também com dinheiro e com 99 problemas também. Aí você escolhe se você quer ser feliz sem dinheiro ou se você quer ser feliz com dinheiro. Eu não posso falar como você deve escolher ser feliz. Eu sei como eu escolho ser feliz. Se você quer ser feliz sem dinheiro e com 99 problemas, ok, tudo bem para você. Mas você não pode criticar o irmão que quer ser feliz com dinheiro, mesmo tendo 99 problemas também. É uma questão de respeito à opinião alheia. É você respeitar, amar o irmão, porque ele escolheu ser feliz com dinheiro, mesmo tendo problema. Afinal de contas, tem crente que é rico e que está perdido. Um monte, não tem? Mas tem muito crente que é pobre e que está perdido também.
Tem crente que é rico e trai a mulher. Ah, o crente pobre não trai a mulher, não. Trai, não trai. Tem gente que é crente, é rico e é mentiroso. É ladrão. É. Pobre também. Tem crente que é pobre e que é mentiroso e que é ladrão também. Então, mais uma vez, a questão não está no dinheiro. A questão está em mim, em você. Essa é a diferença. E agora aqui eu gostaria de mostrar para você um método que eu desenvolvi lá no canal, chamado método VEM. V-E-M. Vital, Essencial e Maleável. Se eu perguntar a você aqui, como é que faz para administrar as finanças? Todo mundo vai falar, olha, gastar menos do que você consegue ganhar. Sim, ok. Só gastar depois de ganhar. Sim, todo mundo sabe também. Só pode comprar se você tiver dinheiro para pagar. Todo mundo sabe. Porque todo mundo sabe, mas nem todo mundo faz. Por quê, né? Parece uma incoerência, né? Aí a pessoa vai até o shopping e não pode ouvir alguém falar uma palavra mágica chamada liquidação. A pessoa não sabe se tem dinheiro. Ela passa a mão assim e aí ela toca na parte mais sensível. Você sabe qual é a parte mais sensível do ser humano? Sabe qual é? Alguém sabe qual é a parte mais sensível do ser humano? É essa aqui, ó. É o bolso. E aí ela nem sabe se tem, mas aí ela age pela fé. Cartão de crédito, né? Cartão de crédito é fé, porque é certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que você não vê. Então você passa o cartão de crédito ali pela fé que você vai ter condição de pagar. E aí você começa a se atolar em dívidas, dívidas, dívidas. Aí tira o sono, tira a paz, atrapalha a comunhão, atrapalha a concentração na igreja, uma série de coisas, atrapalha o casamento. Afinal de contas, mais de 50% dos divórcios acontecem por problemas financeiros, se você não sabia. E aí no método VEM, você consegue identificar facilmente para montar o seu orçamento. Você precisa ter um orçamento doméstico. Lembra da interdependência? Não adianta você ganhar X e sua esposa não saber o quanto você ganha. Isso é adultério financeiro. Não adianta a mulher ganhar X e o homem não saber, o marido não saber quanto ela ganha. Isso é adultério financeiro. Um precisa saber do outro. Afinal de contas, eles são independentes ou eles são interdependentes? Se eles são interdependentes, a relação tem que estar junta. E aí o orçamento precisa ser junto. E os filhos? Sim, precisa reunir os filhos. Porque, afinal de contas, você não pode fingir uma coisa que você não é só para agradar o seu filho. Seu filho precisa saber a sua realidade financeira. Você vai trazer um monte de números para os seus filhos? Não, numa linguagem lúdica, numa linguagem infantil, dependendo da idade da criança. Mas ela precisa participar, ela precisa sentir-se parte daquele ciclo. Daquele círculo familiar, perdão, círculo não, círculo. Daquele círculo familiar. Ela precisa se sentir importante e que a opinião dela, que a palavra dela também vale. Ela precisa entender que se é hora de apertar os cintos, ela também precisa apertar o cintinho. Se é hora de poder viajar, desfrutar, lembra de desfrutar? Ela pode desfrutar também. E ela entende muito e aprende muito quando ela compreende o porquê ela está desfrutando. Assim como ela também aprende, não subestime uma criança, quando ela está apertando o cintinho dela também. Ela entende. Não subestime, não menospreze as crianças. Envolva as crianças no planejamento familiar. E tudo começa com esse método, quando você identifica, em primeiro lugar, todas as suas despesas. Então você coloca água, luz, internet, telefone, prestação do carro e prestação da casa, não sei, o aluguel, condomínio, não sei. Todas as suas despesas, todas. Esse quadro é o quadro do geral. Quando você fez isso, você começa a separar no método VEM, vital, essencial e maleável. E você pega de todas essas contas aí e coloca aquilo que é vital para você. Não tem certo e errado. O que é vital para mim pode não ser vital para você. Vocês estão me entendendo? Não precisa ser assim, olha, para mim internet é vital, mas para você não é. Então você está errado, então eu estou errado? Não. Para mim é vital, para você não é vital. Lembra, respeita. Respeita. Então, se para ele internet é vital, ok, ele vai colocar na coluna do vital. E assim, todas as contas que você colocou lá no geral, você vai separar aquele pouquinho e colocar naquilo que é vital para você. Em seguida, você vai no quadro do essencial. O que é essencial para você? Por exemplo, um plano de saúde, como eu coloquei aqui nesse orçamento. Um plano de saúde é essencial, ok. Mas para mim não é essencial, ok também.
Se eu acho essencial, eu coloco aqui, ok? Assim a gente vai fazendo. Da mesma forma para aquilo que é maleável. Por exemplo, uma academia, um streaming, né, um serviço aí de TV que você assiste pela internet, filmes, séries, uma série de coisas, lanches, gasolina, isso aí é maleável, eu consigo manusear de forma mais tranquila. É maleável. Consigo moldar ali a minha situação de acordo com o que eu preciso. Então, quando eu faço essa tabela, eu encontro esses resultados aí. Lembra que eu falei que ia falar um pouquinho de números para vocês, tá? Mas já está acabando, não é muita coisa. Primeiro eu queria trazer os conceitos para você poder entender. Porque entender números é o de menos. O conceito é que é mais difícil. Então, você vai ter um quadro lá na sua esquerda, um quadro do geral. Esse quadro do geral daquela lá no comecinho, lembra? Todas elas elencadas. Então, deu esse total aí. Então, ele separou, esse cliente ele separou aquilo que era vital, essencial e maleável. E aí, formou o método VEM. Estão me acompanhando lá, na coluna da esquerda? Então, a prova dos 9, ele é o método VEM. É igualzinho o que estava lá em cima no geral. Todas as contas, somadas juntas, dá aquilo total no geral. E aí, aqui no maleável, à sua direita, a minha direita aqui, a gente vê o serviço de streaming, os lanches e a gasolina. E logo abaixo, ele fez uma redução. Ele cortou um serviço de streaming que ele não usava, nem sabia quantos canais tinham, ele fez um pacote novo e reduziu. Ele reduziu de 129 para 79 serviços de streaming. Os lanches que ele gastava pedindo no iFood, era R$200 mais ou menos. Ele cortou e caiu para 150. Em seguida, ele gastava R$400 em média de gasolina com o carro dele, que ele usava só no final de semana, para ir à igreja, aquela coisa toda. Gastava os R$400, de vez em quando dava um passeiozinho. E aí ele diminuiu pouca coisa, ele trocou de posto só. E aí ficou 370. Agora, olha que interessante o que acontece. Olha a economia gerada em 3 meses, 6 meses e em um ano. Em um ano ele poupou mais de um salário mínimo, R$1.560, um dinheiro que tinha no meio das contas dele e que ele nem se dava conta que tinha, nem imaginava que tinha. Então, quando você sentar com a sua esposa, com a sua família e começarem a fazer um planejamento, vocês vão começar a identificar alguns pontos de furo no balde, onde a água está se esvaindo e você não estava nem percebendo. Então, essa organização, esse controle, ele é essencial e ele é o segundo passo para você fazer uma organização financeira dentro da sua família. O primeiro passo é você entender a importância da organização financeira. Esse foi o meu propósito maior aqui. Eu espero que isso tenha ficado claro para você, que você tenha consciência de tornar esse tema relevante para você, para a sua família. E o segundo passo é você começar através de um orçamento. Tem outros passos, quando você faz um orçamento, você consegue identificar, você consegue cortar, você consegue melhorar e gerar uma renda, por exemplo. E aí você começa a formar uma sua reserva de emergência, uma reserva financeira. Depois você dá um próximo passo, que é os seus investimentos, começando com uma renda fixa, depois iniciando uma renda variável. E aí você faz o dinheiro trabalhar para você, onde você conquista uma renda passiva. Mas tudo isso é uma série de coisas que, no momento, seria apenas ficar aqui trazendo informações e aquela famosa redundância. O objetivo principal era despertar em você, aqui na igreja, você em casa, a seguinte ideia: opa, eu posso me organizar financeiramente, eu posso conquistar os meus objetivos, e isso vai ser melhor se eu unir a minha família, envolver a minha família, comprometer minha família no processo. Mas nesse círculo familiar, precisamos de um centro gravitacional. E esse centro gravitacional da nossa vida familiar, financeira, precisa ser Jesus. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Afinal de contas, ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, nem que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Somente o nosso Senhor Jesus pode nos dar a certeza de vivermos com Ele, sendo o nosso centro gravitacional. Números são de menos. O mais importante é você entender o conceito de que você é servo de Deus. Eu gostaria de finalizar essa mensagem hoje aqui com vocês de uma maneira diferente. Não com essa frase, mas cantando um hino chamado Seja o Centro.
onde nós vamos clamar a Deus para que Ele seja o centro, seja tudo para todos nós. Sem Ele, nós não conseguimos sair do lugar. Sem Ele, nós não conseguimos nos mover. Ele precisa ser o centro gravitacional da sua vida. Então você vai cantar comigo agora, de pé. O Senhor Jesus precisa ser o centro gravitacional da nossa vida. Sem Ele, você pode fazer uma pós-graduação em educação financeira, você pode fazer um mestrado em educação financeira, você pode dar aulas de educação financeira, mas se Ele não for o centro, sua vida será vazia. Você vai ser um pobre menino rico, nada mais que isso. Mas você não tem esse objetivo. Eu também não tenho esse objetivo. O nosso objetivo é o reino da glória, não esse reino terrestre. Isso aqui é tudo passageiro, tudo vai acabar. Ore comigo, feche teus olhos. Santo Deus, querido Pai, Criador do universo, nós acabamos de clamar, reine em nós, Pai, reine em nós, manifesta em nós a Tua glória, o Teu poder, derrama sobre nós, derrama em nós o Teu Espírito. Nós precisamos, Pai, nós somos dependentes de Ti, não conseguimos dar um passo sem a Tua presença. Como Moisés clamou, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Senhor, nós queremos reunir nossa família, colocá-las nesse círculo especial onde o Senhor é o centro gravitacional. Precisamos ajustar alguns detalhes, Senhor, para que possamos ter paz no coração, não termos a mente carregada de preocupações com as coisas deste mundo, possamos ter uma mente clara e limpa, para que possamos ser mais produtivos em Tua obra, para que possamos trazer mais recursos para o avanço da Tua obra na terra. E isso parte do princípio de uma organização financeira, de uma interdependência entre os casais. Ajude-nos, Senhor, a honrarmos o Teu nome, que é o nome que está acima de todo nome. E é nesse nome que nós oramos, o nome do Senhor Jesus, e agradecemos. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela presença aqui na igreja. Obrigado pela companhia também online. E fiquem todos com Deus. Deus é o dono, nós somos apenas mordomos.